Olá, tudo bem? 22ª aula escolhida pelo grupo lá no Telegram. A gente elege alguns temas e o tema mais relevante para as pessoas é base para essa aula, que é disponibilizada toda quinta-feira às 19 horas. Se você tem interesse em participar, assista esse vídeo até o final, que lá tem as dicas de como participar do grupo do Telegram. O tema de hoje escolhido é como lidar com colaborador que não delega atividades para sua equipe. E o que você vai aprender hoje? Você vai aprender o seguinte, por entender a importância do processo de delegação. Por que o processo de delegação é importante? Qual a importância que está por trás da delegação de atividades? E entender que delegar é uma decisão estratégica. E nós vamos mostrar por que isso. E trazer 6 dicas para fomentar o desenvolvimento através do processo de delegação. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: você já ouviu, já sentiu isso em alguma vez na sua experiência profissional? Pessoas ou você mesmo dizendo isso? O meu líder quer que eu faça tudo da mesma maneira que ele faz. Outro questionamento. Tudo que eu faço nunca está completo. E meu líder sempre troca algo, mesmo que totalmente irrelevante para o contexto. Sabe quando a gente troca 6 por meia dúzia? É chato isso, né? Parece que você não tem capital intelectual para poder pensar diferente. Tem que ser sempre do mesmo estilinho. E todos os processos precisam passar pelo meu líder. Ele centraliza tudo. Qualquer pequeno ajuste, qualquer pequeno detalhe precisa ser revisado e aprovado por ele. E eu não consigo me desenvolver profissionalmente. O meu líder não me dá oportunidade. Tudo o que eu faço é mais braçal do que intelectual. Essas são questões que aparecem e são naturais, são comuns para as pessoas que não têm um processo de delegação instituído ou não recebe esse incentivo de desenvolvimento através de delegação de atividades. Então, esses são os contextos ou as dores que as pessoas que não têm ou não conseguem delegar ou estão numa estrutura que não tem um processo de delegação percebem. E delegar, de fato, é atribuir a alguém a responsabilidade de planejar, decidir ou executar uma tarefa. Mas vamos frisar, responsabilidade. Delegar é atribuir a alguém a responsabilidade. Muitas pessoas delegam uma atividade e mantêm a responsabilidade consigo. Isso não é delegação, porque quem está com a responsabilidade vai cobrar e vai exigir que se faça do jeito dela. Então, quando você delegar, delegue também a responsabilidade. E delegar é importante por quê? Porque é essencial para que ocorra o desenvolvimento da organização. Quando eu delego uma atividade para alguém, eu estou fomentando o desenvolvimento da organização, da empresa e das pessoas. Então, uma atividade que para mim já não agrega muito valor, já tenho domínio absoluto por ela, ao passar para alguém que não a conhece, eu estou fomentando o desenvolvimento dessa pessoa. E do mesmo modo que estou liberando tempo, disponibilidade, espaço para que eu possa absorver novas atividades também. Então, primeiro item, a delegação é importante porque promove o desenvolvimento das pessoas e da organização. E o segundo, diminui a centralização e o processo de dependência entre as pessoas na empresa. Às vezes a gente olha assim, poxa, eu não posso perder aquele funcionário, aquele colaborador não pode sair porque ele é essencial para a empresa. Então a empresa depende dele ou ele depende da empresa. Eu não posso sair daqui porque eu não sei se eu consigo sobreviver no mercado. Então essa dependência é muito ruim. Se eu não promovo o desenvolvimento, eu acabo centralizando as coisas e acabo gerando dependência entre pessoas e entre empresa e pessoas. Existem alguns fatores que inibem o processo de delegação, que vale a pena você olhar na sua organização ou se você já sentiu isso em alguma vez. Querer abraçar o mundo, fazer tudo sozinho. Eu já tive muito disso. Quando eu fui promovido para o primeiro cargo de liderança, eu quis fazer tudo. Manter o que eu já fazia como analista e praticar as responsabilidades de gestor que eu acabei adquirindo. Então, eu quis abraçar o mundo e eu vi que 24 horas não muda, o meu braço não atinge todas as coisas e eu acabei segurando a engrenagem. Eu acabei inibindo a produtividade da minha equipe, baixando a produtividade, na verdade.
Então isso é totalmente ruim para a organização. Então não queira abraçar o mundo, queira entender e olhar como líder quais as pessoas podem executar as atividades que você pode delegar para elas. Depois, eu não confio nas pessoas para delegar, porque acho que as pessoas... é um estagiário que acabou de entrar, então ele não tem conhecimento. É uma pessoa que não tem essa competência. Então, se eu não confio nas pessoas por não acreditar que elas possam fazer, é porque eu não dei oportunidade para se mostrar, para essas pessoas se mostrarem confiáveis. Então, o erro está muito mais no meu processo de não permitir que as pessoas demonstrassem competência para isso, do que eu pressupor, pré-julgar que as pessoas não têm conhecimento ou competência para realizar uma atividade. Falta de visão e conhecimentos administrativos. Então, para pessoas que estão assumindo novos cargos de gestão, para pessoas que estão abrindo novas empresas, isso é natural. A gente não nasceu sabendo, a gente está aprendendo muita coisa. Então, falta de visão e conhecimentos administrativos também inibem o processo de delegação. Porque quanto mais eu me familiarizo com o processo de administração de uma empresa, mais vantagem eu vejo nisso aí e mais eu consigo fomentar essa realização. Receio de perder o poder da obediência. Então eu sou líder, as pessoas me obedecem. Por me obedecerem, eu quero que elas continuem me obedecendo. Para evitar que isso não ocorra, eu não delego a atividade. Se eu delegar a atividade, as pessoas param de me obedecer naquele sentido. Então eu vou perder minha relevância, vou perder meu poder. Sentir ocioso ou dispensável é uma coisa natural. As pessoas, ao delegar atividades, elas deixam de ter responsabilidade sobre aquilo e acabam ficando meio que num vazio, como se elas só fizessem aquilo. Na verdade, elas não fazem. Nós vamos falar um pouco lá na frente sobre os 3 passos para você pegar esse colaborador que não delega atividades e começar a trabalhar com eles o processo de delegação. E não conseguir delegar adequadamente, porque eu não conheço o processo, talvez eu estou sobrecarregando alguém, então eu não faço o processo de delegação adequado. Isso traz um resultado negativo para o processo de delegação. Se eu não entendo a habilidade das pessoas, o que elas precisam para executar aquela atividade, se eu não sei a quantidade de atividades que ela já tem, e eu vou começar a jogar mais atividades, isso é um problema, porque a pessoa acaba ficando restrita e não consegue desenvolver nenhuma coisa nem outra. O processo de delegação é uma troca. Vale a pena a gente fazer um parênteses e entender isso aqui. A troca é, eu deixei de fazer uma coisa para fazer outra. Então, quando eu olho para o processo de delegação e só vejo o prejuízo, que é os fatores que inibem a delegação, que a gente acabou de falar sobre eles, se eu só vejo aquilo, quer dizer que eu estou perdendo coisa. Vale a empresa mostrar, através da sua cultura, através da sua implementação do processo de delegação, da sua estratégia, que é positivo esse processo. E quais são os fatores que fomentam o processo de delegação? Então, eu preciso mostrar para as pessoas que vão delegar o ganho que elas vão ter também. E quais são os ganhos? Primeiro, é mais tempo para planejar, desenvolver, inovar e fazer outras coisas. Então, ao passar a atividade para alguém, me libera tempo e disponibilidade para poder aprender algo novo. Então, se eu estou numa empresa hierárquica, vertical, então imagine que eu estou passando, eu sou um analista pleno, eu estou passando as mesmas atividades para o analista júnior, algumas, e estou pegando atividades do analista sênior. Então eu estou crescendo na organização, eu estou começando a me preparar para o próximo passo. Isso é um planejamento. Isso mostra o ganho e o potencial que tem o processo de delegação. Só que muitas pessoas não percebem isso. Outro, menor carga de trabalho. Eu repasso a minha atividade e me libero o tempo até eu adquirir uma nova. Então eu tenho uma menor carga de trabalho temporariamente para poder adquirir coisas novas. Mais desenvolvimento, gerando mais habilidades para todos, organização e colaboradores. Mais desenvolvimento, porque eu começo a gerar pessoas, a desafiar pessoas a aprender coisas novas, e o mesmo acontece comigo, e consequentemente a empresa ganha com isso. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas fazendo a mesma atividade, conhecendo aquela atividade. Em caso de necessidade, em caso de férias de pessoas, ou necessidades de transição, de mudança de empresa, aquela atividade ela permanece porque existem pessoas que conhecem
como fazê-lo. Outro elemento importante, o ambiente mais favorável ao engajamento. As pessoas, ao se sentirem que estão se desenvolvendo, elas vão continuar engajadas. Quando a pessoa para de se desenvolver, é o problema. Porque ela fica na dúvida, e agora? Eu saio ou não saio? Aí muitas pessoas ficam, né? Esse é o problema. Ah, mas se eu sair eu vou perder os 40% do fundo, que a empresa não me manda embora. E aí a empresa também não manda a pessoa embora porque ela é estratégica. Então fica uma coisa dependendo da outra. E o engajamento, que é bom, nada. As pessoas ficam lá mantendo o seu arroz e feijão. E eu tenho mais pessoas focadas no resultado. O que eu quero dizer com isso? Se eu delego uma atividade para você, então a minha responsabilidade que eu tinha, eu passei para você, eu tinha um foco nessa atividade que agora você também tem. Então temos duas pessoas focadas no resultado dessa atividade, não mais uma. Então eu faço com que a empresa respire muito mais a sua estratégia. Entenda muito mais a sua estratégia, porque todo mundo conversa a mesma língua, todo mundo conhece as responsabilidades. Todas as pessoas começam a interagir de maneira mais sincronizada. E dessa forma você encontra no seu colaborador uma pessoa que não delega atividades, que é o tema dessa aula de hoje, né? Como lidar com um colaborador que não delega atividades para a equipe. Existem alguns passos que são cruciais. Primeiro você vai identificar os fatores inibidores, tentar tirar. Fomentar e apresentar os fatores motivadores para que ele entenda o ganho, o benefício que ele tem no processo de delegação e começar um planejamento de fazer uma coisa bem estruturada. Qual é o primeiro passo importante para iniciar o processo de delegação? É você entender quais são as atividades que são executadas. Então, aquele problema que a pessoa fala, você é dispensável se eu delegar a atividade, isso cai abaixo aqui. Porque você vai começar a listar todas as atividades que a pessoa faz. Todas. E aí você consegue identificar aquelas que podem e devem ser delegadas. Porque em cada patamar estratégico que você tiver dentro de uma organização, o requerimento está ligado à sua evolução, ao seu patamar. Se eu tenho uma pessoa de muito conhecimento numa empresa horizontal, por exemplo, autogerida, eu tenho muita responsabilidade para ela, ela sabe quais são as atividades, sabe qual é o potencial que ela pode entregar pelo conhecimento que ela tem. Por outro lado, uma empresa vertical e hierárquica, da mesma forma. Se a pessoa, quanto mais alta ela está numa posição, mais estratégica ela é, mais as habilidades de conhecimento e de experiência são valorizadas. Então, aquelas atividades que não são, que ainda precisam ser treinadas, dão um treinamento para outras pessoas, esse é o processo de delegação natural que existe. Então, o colaborador, na hora que ele vê a quantidade de atividades que ele faz, ele começa a se sentir menos desconfortável com relação ao processo de delegação. Então, o primeiro passo, identificar as atividades que podem e que devem ser delegadas. Segundo passo, não existe, se na equipe não existe uma pessoa qualificada, então a gente precisa capacitar alguém. Então, olho para as atividades. Eu sei qual atividade pode ser delegada. E eu olho para a organização e vejo quem tem essa habilidade para delegar isso. E o que falta para essa pessoa para adquirir essa competência, para exercer essa responsabilidade de maneira adequada. Então, cabe à estrutura entender quais são as atividades, depois, qual a pessoa que pode executar isso, e se ela não pode, o que eu preciso fazer para capacitá-la, e o terceiro e último passo é acompanhar esse processo, porque é um processo de transição. Todo processo de transição existe uma ruptura, por falta de conhecimento, falta de experiência, né, ou capacitação para poder desenvolver. Então, acompanhar as pessoas até que elas se sintam confortáveis para tocar por conta própria. Acompanhar não é direcionar de como fazer, não é exigir o modo de fazer, é acompanhar para que ela alcance o resultado pelo qual a responsabilidade foi definida. 3 passos simples. Entenderam? Peguem o colaborador, mostrem os fatores que inibem, né? Identifiquem os fatores que inibem, mostrem os fatores que fomentam e pratiquem esses 3 passos simples. Mas além desses 3 passos, existem alguns pontos de atenção que eu queria trazer para vocês, que são importantes. Primeiro ponto, é possível e é desejável delegar. Pronto. É possível e é desejável delegar.
Coloque isso na cabeça das pessoas, na forma das pessoas pensarem, porque se o processo de delegação não ocorre, a engrenagem trava. E a engrenagem não rodando, a tua empresa perde produtividade, perde conexão, perde um monte de coisa. Além de desmotivar as pessoas, porque as pessoas têm uma expectativa de se desenvolver e crescer e ficam paradas porque alguém em cima está parado, estagnado. Delegue baseado na estratégia. E aí eu vou trazer um exemplo de espiral. A estratégia da empresa, a gente falou no começo, por que é importante o processo de delegação para a estratégia da empresa? Por causa disso. Se eu tenho uma empresa crescendo em espiral, quer dizer que o primeiro cargo, ao entrar, ele vai receber atividades do cargo imediatamente acima, que vai delegar atividades para o que está abaixo e pegar atividades que está acima. Então esse processo ele flui para todo mundo. O processo espiral é, eu perdi alguém lá no meio da organização. Eu vou, pela estrutura de delegação, eu tenho todo mundo já preparado para assumir as próximas posições e contrato no primeiro nível. Isso é bom por dois motivos. Primeiro que motiva toda a organização. Todo mundo se sente motivado e valorizado na organização porque todo mundo cresce. E o custo da empresa se mantém mais estável do que se você contratar sempre do mercado nas posições que saem. Porque você está trazendo custos mais baixos e promovendo todo mundo. Então você está fazendo com que o custo se mantenha mais estável possível. Fora as questões de leis trabalhistas, dissídio, essas coisas, tá bom? Mas essa é uma estratégia muito importante. E para a estrutura organizacional da mesma forma. As pessoas crescem na organização adquirindo conhecimento. Então, a estratégia de você passar conhecimento para as pessoas, ele pode ser em espiral também e não precisa ser por cargos e salários, mas pode ser por conhecimentos, pode ser por estratégias. Então, uma empresa de tecnologia, quais são? Primeiro você é programador, depois você é analista, depois você é responsável por projeto. Isso não existe cargo, mas você tem habilidades de programador a serem desenvolvidas, habilidades de analista a serem desenvolvidas e habilidades de coordenador a serem desenvolvidas para poder lidar com projetos, por exemplo. Outro item importante é acompanhe e identifique os erros iniciais. Ponto de atenção crucial. Acompanhe. Delegar não é delargar. Toma que o filho é seu e se vira. Não. É você delegar, treinar, acompanhar e sair. Tentar inferir o menos possível no processo a partir do momento que ele é absorvido por alguém. Você vai auxiliar, dar o suporte, explicar a atividade para que a pessoa entenda e realize da melhor maneira possível. Porém, o resultado, a responsabilidade pelo resultado, ela não muda, ela é igual. Outro elemento importante é selecione atividades compatíveis com a pessoa. A gente viu lá no espaço, não adianta eu passar uma atividade para a pessoa que ela não tem essa competência. Então, por exemplo, eu posso passar uma atividade de trabalho em empresas, projetos globais, onde o inglês é necessário e a pessoa não tem inglês. Cabe ao gestor ajudar essa pessoa a se desenvolver no idioma. Mas se eu jogar ela sem saber, é um problema. Então, selecione as atividades compatíveis com as pessoas. E não sobrecarregue. Distribua ou redistribua as atividades. Não sobrecarregue as pessoas. Sobrecarregar as pessoas é um problema. Porque uma coisa que você traz como algo positivo, que é desenvolver alguém, fica totalmente negativo porque a pessoa fica sobrecarregada. E ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Beleza? Então, vem aí as dicas, as 6 dicas que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Primeira dica, alinhar a estratégia da empresa com todos os colaboradores. Base de alinhamento e autonomia, para mim, é um conceito fundamental. Todas as aulas vocês vão escutar isso. Mas as pessoas alinhadas com a estratégia da empresa, elas começam a entender que o processo de delegação faz parte disso e começam a usar isso de maneira mais assertiva. Segundo, é identificar a cultura da empresa. Eu posso ter uma empresa baseada em
autogestão ou uma hierárquica, um modelo tradicional. Não importa qual. As duas eu consigo fazer o processo de delegação. Mas eu preciso entender quais são as culturas para ajustar adequadamente as minhas ações. O processo de delegação de uma é atividade e responsabilidade, o outro é responsabilidade, mas ele é muito mais atrelado a experiência, conhecimento, necessidade de desenvolvimento, conhecimento específico, e não postos de trabalho, cargos, etc. Outra dica é atuar nos fatores que inibem a delegação de atividade. Então atue nesses fatores. Comecem a observar quais são esses fatores e façam com que as pessoas que têm esses fatores enraizados percebam a importância e o que fomenta isso de maneira positiva. Depois, estudar atividades e conectar a estratégia espiral. Então, estude as atividades e conecte a estratégia espiral dentro da tua empresa. Eu gosto da estratégia espiral porque ela tem dois grandes resultados por trás dela: custo e desenvolvimento. E as coisas podem conversar e conversam muito bem. Outro elemento importante é incentivar o processo de delegação, né? Fatores, quais são os fatores motivadores? Como é que eu incentivo isso? Como é que eu mostro os ganhos que as pessoas têm ao delegar atividades? Porque se eu não mostrar isso, elas não vão delegar. Elas vão ficar paradas porque elas estão na zona de conforto. Ali para ela é o bom. Se ela sair dali, ela vai perder algo. E por perder algo, ela vai deixar de fazer. E a última dica de hoje: acompanhar os processos para ajustes adequados. Acompanhar os processos. Então, 6 dicas tranquilas, básicas. O processo de delegação, ele é complexo? Ele por si só, não. O que ele é complexo é muito mais o comportamento das pessoas em relação a ele. O quanto as pessoas estão preparadas para isso. Só que se as pessoas estão preparadas, a tua estratégia não, é um problema. Se a tua estratégia está preparada e as pessoas não estão, também é um problema. Então, como fazer essa conexão? Por isso que alinhar a estratégia da empresa é o primeiro item e o mais importante. Queria trazer para vocês uma reflexão. Vale a pena ler isso e refletir. O maior vilão que impede o seu crescimento profissional pode ser você mesmo. Grande chance de ser você mesmo. O maior vilão que impede o seu crescimento profissional pode ser você mesmo. Pense sobre isso. Bom, pessoal, então essa aula de 22, a aula do número 23 já está em votação no grupo do Telegram. Se você participa, vai lá, vota, não deixe de votar, é muito importante. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, no descritivo de qualquer vídeo do canal da F2A2, no Instagram, @F2A2Coleone, ou através do QR Code, só apontar a câmera do seu celular, clicar no link e você se inscreve. Se você não quer o Telegram, não tem problema algum. Escolha o seu conteúdo por e-mail através do contato@f2a2.com.br, que eu terei o maior prazer de preparar um conteúdo específico e destinado à sua necessidade. No mais, agradeço demais essa aula. Foi muito legal. Eu gosto muito desse processo de delegação, o quão importante ele é para uma organização. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, contato@f2a2.com.br, pode mandar que eu respondo lá no Instagram. Coloque as suas dúvidas no YouTube, não tem problema. Fomente as suas dúvidas para que eu possa entender e ajudar a resolver. Essa aula está sendo avaliada no Telegram também. Por favor, não esqueça de avaliar. No mais, muito obrigado. Vamos esperar a aula de número 23, que já está em votação. E nos vemos na próxima quinta-feira. Abraço!